Existe um momento específico na vida em que a bagunça deixa de ser apenas externa. Ela começa a se manifestar como confusão interna, decisões mal tomadas, energia dispersa e uma sensação persistente de que algo não está exatamente no lugar certo. Não porque você seja incapaz, mas porque talvez nunca tenha sido ensinado a organizar aquilo que realmente governa tudo, a sua mente. Napoleon Hill afirmava que toda realidade visível nasce primeiro em forma de pensamento. Antes de qualquer resultado existir, ele foi concebido internamente. E quando a mente está desorganizada, o mundo externo apenas obedece a esse caos silencioso. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar o cenário, trocar de ambiente, esperar o ano virar, fazer mais planos. Mas a verdade é mais simples e mais exigente. Nada se alinha fora enquanto tudo permanece confuso por dentro. Talvez você tenha sentido isso recentemente. A rotina funciona, mas não inspira. As decisões são tomadas, mas sem convicção. Os dias passam, mas não constroem. Não é falta de esforço, é falta de direção consciente. Hill dizia que quem não define com clareza o que quer ser, acaba vivendo o que a vida decide por ele. E viver reagindo, em vez de comandar, cobra um preço alto com o tempo. Existe uma ligação direta entre a desordem da sua mente e a dificuldade de avançar. Pensamentos espalhados geram ações fragmentadas. Ações fragmentadas geram resultados inconsistentes. E resultados inconsistentes alimentam frustração. Esse ciclo se repete até que alguém tenha coragem de interrompê-lo na origem. Não fora, dentro. Organizar a vida não começa com agendas, métodos ou promessas vazias. Começa com clareza interior, com a coragem de admitir que algo precisa ser reordenado no nível mais profundo. Quando isso acontece, mesmo pequenos ajustes internos começam a produzir efeitos visíveis. A mente se acalma. A energia retorna, o foco reaparece. E aquilo que parecia pesado começa a fazer sentido novamente. Hill observou, ao estudar homens que construíram fortunas e legados duradouros, que todos eles tinham algo em comum: ordem mental. Eles sabiam exatamente o que queriam construir e recusavam desperdiçar energia com o que não contribuía para isso. Não era perfeição. Era alinhamento, pensamento, emoção e ação, caminhando na mesma direção. E se, em algum nível, você sente que estas palavras estão tocando algo verdadeiro dentro de você, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um ato consciente de quem decidiu assumir mais responsabilidade pela própria vida. Este espaço existe para fortalecer a mente, clarear o propósito e lembrar que prosperidade verdadeira começa sempre de dentro para fora. A organização interior não acontece de uma vez. Ela acontece por decisões simples, repetidas com intenção. E tudo começa com um princípio essencial, tão antigo quanto poderoso. Definir quem você quer se tornar antes de tentar mudar o que você faz. Quando essa definição acontece, mesmo que ainda seja silenciosa, a vida começa a se reorganizar ao redor dela. Quando você organiza a mente, o mundo responde, não por mágica, mas por coerência. A maioria das pessoas vive tentando consertar os efeitos, nunca a causa. Ajusta horários, muda de emprego, troca de cidade, mas carrega a mesma mente para todos os lugares. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar por décadas homens e mulheres que construíram resultados extraordinários. O fator decisivo nunca foi o ambiente, mas a ordem interna. Eles sabiam exatamente o que queriam e organizavam seus pensamentos em torno desse objetivo. Quando essa ordem não existe, a mente se fragmenta. Um desejo puxa para um lado, o medo puxa para outro. A dúvida paralisa no meio. O resultado é um desgaste silencioso.
Você se sente ocupado, mas improdutivo, cansado, mesmo sem esforço extremo. Esse estado não nasce da falta de capacidade, mas do excesso de ruído interno. Pensamentos demais, direção de menos. A atenção é o recurso mais valioso que você possui. Onde ela repousa, a energia flui. Onde a energia flui, algo cresce. Hill dizia que o foco é a força invisível por trás de todo grande sucesso. Sem ele, até o talento se perde. Com ele, até habilidades comuns se tornam extraordinárias. Por isso, organizar a vida exige, antes de tudo, organizar a atenção. Observe seu dia com honestidade. Quantas vezes você começa algo e não termina? Quantas vezes tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e termina o dia com a sensação de que nada foi realmente feito? Essa dispersão não é normal, ela foi normalizada. E quanto mais você aceita esse estado, mais distante fica da clareza. Organizar a mente começa com a decisão de estar inteiro no que faz. Uma tarefa por vez, um pensamento por vez, um passo consciente. Não é sobre fazer mais, mas sobre fazer com intenção. Quando você se divide, enfraquece sua própria autoridade interna. Quando se concentra, fortalece sua identidade. Hill explicava que o desejo ardente, quando combinado com foco contínuo, cria uma força que reorganiza a vida inteira. Não porque o mundo muda subitamente, mas porque você passa a agir de forma coerente com aquilo que realmente quer. A coerência gera confiança. A confiança sustenta decisões maiores. Esse processo não exige isolamento nem perfeição. Exige presença. Estar onde está, fazendo o que faz, com a mente alinhada. Cada vez que você pratica isso, mesmo em tarefas simples, está treinando sua mente para níveis mais elevados de domínio. A desordem externa costuma ser apenas o reflexo de uma mente que nunca foi ensinada a escolher. Escolher onde pensar, escolher no que focar, escolher o que ignorar. E escolher também é organizar. Quando você começa a reduzir o ruído interno, algo muda. A ansiedade diminui, a clareza aparece, as decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Você começa a sentir que está conduzindo a própria vida em vez de apenas responder ao que acontece. Essa é a base. Sem ela, qualquer técnica falha. Com ela, até os passos mais simples produzem resultados consistentes. Quando a atenção começa a se organizar, algo ainda mais sutil se revela. A forma como você decide sob pressão. Muitas vidas se desorganizam não por falta de talento, mas por escolhas feitas no calor do momento. Napoleon Hill alertava que a emoção sem governo interno transforma a mente em um campo instável. Não porque sentir seja errado, mas porque agir sem clareza cria consequências que se arrastam por anos. Quantas vezes você já tomou uma decisão apenas para aliviar uma sensação imediata? Aceitou algo para evitar desconforto. Comprou para preencher um vazio. Disse sim quando o corpo pedia silêncio. Essas escolhas parecem pequenas, mas constroem rotas inteiras. A mente desorganizada reage. A mente organizada escolhe. Hill ensinava que o verdadeiro poder nasce da pausa consciente. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a liberdade. Quando você aprende a não se mover imediatamente por impulso, começa a recuperar o controle da própria trajetória. Não é frieza, é lucidez. A clareza emocional não elimina sentimentos, ela os coloca no lugar certo. Emoções passam a ser sinais, não comandos. Você sente, observa e então decide. Essa sequência simples é o que separa quem vive repetindo erros de quem constrói progresso contínuo. Imagine quantas situações da sua vida teriam seguido outro rumo se você tivesse esperado um pouco mais antes de agir, se tivesse dormido uma noite antes de responder, se tivesse escrito antes de falar, se tivesse ouvido o corpo antes de aceitar.
Organizar a vida passa por aqui, aprender a escolher com a mente inteira, não apenas com o impulso do momento. Hill dizia que cada decisão consciente fortalece a identidade de alguém no comando, e identidade define destino. Quando você decide com clareza, mesmo que erre, aprende. Quando decide por impulso, repete. A repetição cega cria estagnação. A decisão lúcida cria evolução. Se você sente que esse ponto toca algo real na sua experiência, deixe nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho decidir com clareza. Não é para o algoritmo, é para você. Registrar essa intenção cria um marco interno. A mente responde quando você se posiciona conscientemente. A partir desse ponto, algo começa a mudar. Você passa a respeitar seus próprios limites, a ouvir os sinais antes que virem crises, a perceber que muitas dores não eram inevitáveis, apenas decisões apressadas. E essa percepção não gera culpa, gera maturidade. Com foco e clareza emocional, a mente começa a se alinhar, mas ainda falta algo essencial para que essa organização se sustente no tempo. Porque não adianta pensar bem se o corpo não acompanha. Não adianta decidir certo se a ação vacila. E é exatamente aí que entra o próximo nível de reorganização interna. Existe um ponto em que a clareza mental encontra a realidade do corpo. E muitas pessoas ignoram isso. Pensam bem, decidem melhor, mas não sustentam a decisão porque o corpo não acompanha. Napoleon Hill afirmava que autodisciplina é a ponte entre intenção e resultado. Sem ela, até a melhor ideia se dissolve com o tempo. O corpo é o primeiro campo onde a mente testa sua autoridade. Cada vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, enfraquece essa autoridade. Cada vez que cumpre, mesmo algo pequeno, fortalece. Não se trata de força física ou estética, trata-se de coerência interna, de provar para si mesmo que sua palavra tem peso. Quando o corpo é negligenciado, a mente se torna instável. Falta energia, falta constância, falta presença. A preguiça não é apenas física, ela é um sintoma de desorganização interna. Hill observava que pessoas disciplinadas fisicamente tinham mais facilidade em manter foco, persistência e fé nos próprios projetos. Organizar a vida passa por criar rituais simples que alinham ação e intenção, não grandes promessas, pequenos compromissos diários, um horário respeitado, um movimento feito mesmo sem vontade, um limite mantido mesmo quando seria mais fácil ceder. Esses gestos parecem insignificantes, mas constroem algo poderoso, confiança em si mesmo. A mente aprende observando o comportamento. Quando você age alinhado com o que decide, ela entende que pode confiar em você. Quando você decide e não age, ela passa a duvidar. E uma mente que não confia no próprio comando cria resistência, procrastinação e autossabotagem. Disciplina não é rigidez, é cuidado. É escolher hoje o que protege o amanhã. Quando você organiza o corpo, organiza o ritmo. Quando organiza o ritmo, organiza a energia. E quando a energia se organiza, a vida começa a fluir com menos esforço. Esse alinhamento cria uma base sólida, não para controlar tudo, mas para sustentar o que importa. Porque sem essa base, qualquer mudança interna se perde no primeiro obstáculo. Com ela, mesmo dias difíceis não te tiram do caminho. E é justamente quando essa base começa a se formar que outro desafio aparece. Um mais silencioso, mais profundo. Aquilo que drena sua energia sem que você perceba. Hábitos, padrões e dependências sutis que mantêm a mente presa mesmo quando o corpo se move. Organizar a vida exige coragem para olhar para isso também. Quando o corpo começa a obedecer à mente, algo que antes passava despercebido se torna visível. Tudo aquilo que rouba sua energia sem pedir permissão. Há hábitos que não parecem perigosos. São socialmente aceitos, discretos, até comuns.
mas aos poucos drenam foco, vontade e presença. Napoleon Hill dizia que ninguém constrói uma vida organizada carregando correntes invisíveis. Essas correntes raramente se apresentam como vícios óbvios. Muitas vezes surgem como distrações constantes, dependência de estímulo, necessidade de fuga sempre que o silêncio aparece. A mente desorganizada busca alívio imediato. A mente organizada aprende a sustentar desconforto consciente, e é exatamente aí que a liberdade começa. Organizar a vida não é apenas adicionar bons hábitos. É remover aquilo que já não serve. Tudo o que você não consegue controlar acaba controlando você, e tudo o que controla sua atenção define seu destino. Hill alertava que o maior inimigo do progresso não é a dificuldade, mas a dispersão contínua. Observe com honestidade o que você faz automaticamente quando se sente cansado, frustrado ou entediado. Para onde sua mente corre quando não quer sentir? Essas respostas revelam muito mais sobre sua organização interna do que qualquer plano escrito. Porque aquilo que você usa para escapar hoje se torna a prisão de amanhã. Libertar-se desses padrões não exige radicalismo, exige consciência. Um passo atrás, uma pausa antes do impulso, um limite colocado com firmeza e gentileza. Cada vez que você escolhe não ceder automaticamente, fortalece algo precioso, domínio interno. Hill dizia que o autocontrole é a base de toda prosperidade duradoura. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque você deixa de ser refém das próprias reações. Quando a mente percebe que você consegue dizer não ao que te enfraquece, ela passa a confiar ainda mais no seu comando. Esse processo pode gerar desconforto no início. O silêncio incomoda. A ausência do estímulo provoca inquietação. Mas logo, algo muda. A energia retorna, a clareza se aprofunda, o tempo parece render mais. Você começa a perceber que não precisava de tanto ruído para se sentir vivo. Precisava de presença. Ao remover o excesso, o essencial aparece. E com ele surge uma pergunta inevitável. Se não é o cenário que precisa mudar, mas a forma como você pensa, sente e reage, o que de fato precisa ser transformado agora não é o mundo ao seu redor, mas a sua mentalidade. É aqui que a organização deixa de ser apenas prática e se torna identitária. Porque não se trata mais do que você faz, mas de quem você está se tornando a cada escolha consciente. Quando você começa a retirar o excesso, algo essencial se revela, a forma como você interpreta a própria vida. Muitas pessoas acreditam que seus problemas estão no ambiente, nas pessoas ou nas circunstâncias. Napoleon Hill observou que essa crença mantém a mente aprisionada, porque enquanto você acredita que a causa está fora, o poder também está fora. E tudo o que depende do exterior é instável. Organizar a vida exige uma mudança mais profunda do que trocar hábitos. Exige transformar a mentalidade, não o cenário. A mente cria o significado das experiências. Duas pessoas podem viver a mesma situação e construir destinos completamente diferentes a partir dela. A diferença não está no fato, mas na interpretação. Quando algo dá errado, você se pergunta: por que isso acontece comigo? Ou, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança reorganiza toda a estrutura interna. A primeira pergunta enfraquece. A segunda fortalece. Eu dizia que cada dificuldade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só é encontrada por quem escolhe olhar com consciência, não com vitimização. A desorganização mental muitas vezes nasce da resistência. Resistência ao que é, resistência ao erro, resistência à responsabilidade. Quando você luta contra a realidade, desperdiça energia. Quando aprende a dialogar com ela, cresce. Organizar a vida não é controlar tudo, é alinhar-se com o que pode ser feito agora.
Observe quantas vezes você já pensou: se as coisas fossem diferentes, eu estaria melhor. Essa frase parece inofensiva, mas cria um estado permanente de espera. Espera pelo momento ideal, pela condição perfeita, pela mudança externa. Hill foi direto. O momento ideal nunca chega. Quem prospera é quem decide agir a partir do ponto em que está. A mentalidade organizada aceita o presente como matéria-prima, não como sentença. Você começa a usar o que tem, onde está, com o que sabe. Isso muda tudo, porque a ação deixa de ser adiada, a responsabilidade deixa de ser terceirizada, a vida deixa de ser empurrada para depois. Quando você transforma a mentalidade, o comportamento segue, e quando o comportamento muda, os resultados inevitavelmente acompanham. Não por sorte, por coerência. O mundo responde à postura interna que você sustenta de forma consistente, mas existe um ponto crucial onde muitas pessoas travam. Elas entendem, concordam, refletem e ainda assim não agem. Não porque não saibam o que fazer, mas porque esperam sentir-se prontas. E esse é um dos enganos mais silenciosos da mente humana. Hill dizia que a ação precede a confiança. Não é a confiança que gera a ação, é a ação que constrói confiança. Esperar sentir-se pronto é uma forma sofisticada de procrastinação. A organização da vida exige um passo concreto, pequeno, mas real. Agora. E quando você age, mesmo com medo, mesmo sem certeza total, algo poderoso acontece. A energia se move. O caminho começa a se revelar enquanto você caminha. É assim que a ordem interna se consolida, não na teoria, mas na prática consciente. À medida que a ação começa a acontecer, surge uma transformação silenciosa que poucas pessoas percebem. O valor interno deixa de depender da validação externa. Você para de agir para ser visto e começa a agir para ser coerente. Napoleon Hill dizia que a autoconfiança verdadeira nasce quando você se torna a própria referência. Quando sua aprovação vem de dentro, não de aplausos instáveis. Durante muito tempo, talvez você tenha condicionado suas escolhas ao olhar dos outros, ao medo de errar publicamente, à necessidade de aceitação. Isso mantém a vida desorganizada, porque coloca o centro de comando fora de você. Cada crítica desestabiliza, cada elogio vicia, e viver assim é viver reativo. Quando você organiza a vida por dentro, entende algo essencial. O mundo não recompensa apenas quem faz, recompensa quem se torna. O que sustenta resultados no longo prazo não é o esforço ocasional, mas o caráter que se constrói diariamente. Caráter é aquilo que você mantém quando ninguém está olhando. Você começa a agir com mais firmeza, mesmo em silêncio. Começa a dizer menos e fazer mais. Aprende a avançar sem precisar explicar cada passo. Essa postura reorganiza sua energia. O foco se aprofunda, a ansiedade diminui, a comparação perde força. Você entra no seu próprio ritmo. Hill ensinava que o sucesso é a consequência natural de um estado mental organizado e persistente. Não é algo que se persegue desesperadamente. É algo que se atrai por coerência. Quando você sabe quem é, o que quer e por que faz o que faz, a vida responde. Neste ponto surge uma escolha importante: continuar esperando condições perfeitas ou aceitar que o progresso vale mais do que a perfeição. A busca obsessiva por fazer tudo certo paralisa mais vidas do que o erro. A mente organizada entende que errar faz parte do ajuste, que cada tentativa é um refinamento. Se isso está ressoando em você, deixe nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu escolho progredir, não esperar. Esse registro cria um compromisso interno, um lembrete de que você decidiu avançar mesmo sem garantias. A partir daqui, algo muda definitivamente. Você não está mais buscando uma versão ideal de si mesmo. Está construindo, passo a passo,
uma versão real. E isso exige Coragem para sair do conforto, para escolher desafios que te fortalecem em vez de facilidades que te enfraquecem. Quando você começa a se desafiar voluntariamente, a mente se expande. O desconforto deixa de ser inimigo e passa a ser treino. E é nesse treino que a organização interna se consolida, porque nada organiza mais a mente do que saber que você consegue sustentar o difícil quando precisa. E ainda existe um último ajuste, um dos mais profundos. Aquele que libera espaço interno para que tudo o que foi construído até aqui possa realmente fluir. Um ajuste que não exige força, mas leveza. Não exige controle, mas liberação consciente. Existe um tipo de peso que nenhuma organização externa resolve. Você pode ter foco, disciplina, clareza, ação, mas se continuar carregando ressentimentos antigos, culpas acumuladas e histórias mal resolvidas, algo dentro de você permanece travado. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de espaço para criar. E mágoas ocupam espaço demais. Organizar a vida no nível mais profundo exige aprender a soltar. Não porque o passado não importou, mas porque ele não pode continuar governando o presente. Toda vez que você revive uma dor antiga, entrega energia a algo que já passou. E energia é vida. Onde você coloca sua energia, você constrói realidade. Perdoar não é absolver o outro, é libertar a si mesmo. É retirar o peso que você vem carregando silenciosamente enquanto tenta avançar. Muitas pessoas se perguntam por que não conseguem progredir, quando na verdade estão tentando caminhar com âncoras emocionais presas ao passado. Nenhuma mente prospera nesse estado. Quando você escolhe a leveza, algo muda. Não externamente de imediato, mas internamente de forma definitiva. A respiração aprofunda, a mente desacelera, o corpo relaxa. Você percebe que não precisa mais lutar contra tudo, que pode seguir em frente sem carregar o que não te pertence mais. É nesse ponto que a organização interna se completa. Foco, clareza, disciplina, ação, identidade, tudo encontra espaço para funcionar. Porque agora a energia não está mais presa, está disponível. E quando a energia flui, a vida responde. Talvez você não perceba agora, mas ao longo deste caminho, algo foi se ajustando dentro de você. A forma de pensar, a forma de decidir, a forma de se posicionar diante da própria vida. Isso não é motivação passageira, é reorganização interna. E reorganização muda destino. Você não precisa virar outra pessoa de um dia para o outro. Precisa apenas continuar sendo coerente com aquilo que despertou aqui dentro. Pequenas decisões conscientes, repetidas com intenção, constroem uma vida inteira. E essa construção começa sempre no invisível. Se este vídeo trouxe clareza, direção ou simplesmente fez você sentir que não está perdido, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não como um gesto automático, mas como continuidade dessa jornada de autodomínio, prosperidade consciente e alinhamento interior. Compartilhe com quem sente que precisa colocar a própria vida em ordem, não por fora, mas por dentro. Lembre-se desta verdade simples e poderosa. Quando você organiza a mente, o mundo se reorganiza ao redor. Tudo o que você procura fora responde primeiro ao que você decide dentro.